Sandra Luz. Olá, Sandra Luz aqui com vocês, e hoje eu quero trazer uma reflexão sobre o capítulo 4 do livro Comunicação Não Violenta. Nesse capítulo 4, nós abordamos, é abordado pelo livro o seguinte tema: identificação e expressão de sentimentos, tá? E aí, quando se fala sobre a questão de identificação e expressão de sentimentos, o autor está falando sobre a nossa dificuldade e verdadeiramente expressarmos os nossos sentimentos quando estamos conversando com as pessoas ou quando queremos expressar alguma dificuldade que estamos tendo em relação a alguém, né? E aí a gente não consegue fazer isso de forma verdadeira, né? Do expressar mesmo a comunicação. Então, ele até coloca uma coisa aqui, logo na página 57, que é quando ele começa o capítulo, e ele traz uma coisa que eu achei interessante. Aprendemos a sempre imaginar o que os outros acham que é certo eu dizer e fazer. Então, ele já traz essa pergunta: o que os outros acham que é certo eu dizer e fazer? Por quê? Porque nós estamos mais preocupados a, em agradar o outro, muitas vezes, do que dizer verdadeiramente algo que poderia modificar toda a relação, trazer mais harmonia para ambas as pessoas, né? Independente da área que a gente vai falando, área profissional, área de relações humanas, relacionamentos, escola, né? E a diversidade de áreas que existem e onde existem conflitos. Evidentemente, existem alguns conflitos. E aí ele traz um outro exemplo no livro, que eu também achei interessante trazer aqui, como a gente identifica que o sentimento não está sendo expresso. Por exemplo, ele estava fazendo uma dessas atividades que ele costumava fazer, né, de interação com outras pessoas, e durante essas interações, ele sugeriu que as pessoas dissessem as dificuldades e expressassem os sentimentos. E um aluno colocou, né, um estudante naquele momento colocou que naquele momento a dificuldade dele era que ele dividia o quarto com outro estudante e que à noite aquele outro ficava até tarde ouvindo música. E aquilo incomodava demais ele. Então, o que é que ele coloca? E aí o Rosenberg pergunta: como você expressaria os seus sentimentos em relação a essa questão? E aí ele coloca o seguinte, é interessante: sinto que não é certo tocar música alta à noite. Só que, quando ele diz sinto que não é certo tocar música alta à noite, ele não está expressando o que ele sente em relação àquilo. Olha como é tão, né? É uma linhazinha que a gente às vezes não percebe. E a gente fala, sinto que não é certo, e aí a gente está julgando, né? A gente passou para o julgamento e não, nesse caso específico, para expressar o que verdadeiramente incomoda, né? E aí ele coloca mais uma vez, ele diz, não, vamos tentar mais uma vez, ver se você consegue fazer essa expressão de sentimento. Vamos mais uma vez. E aí a pessoa diz o seguinte: acho que quando as pessoas fazem coisas como essa, existe um distúrbio de personalidade. E mais uma vez ele não expressa o que verdadeiramente a música acontecia quando ele escutava aquela música à noite, quando ele queria dormir. Então, o sentimento era que a música incomodava ele, né? Porque ele precisava dormir, ou então que a pessoa baixasse a música. Enquanto você não consegue ser verdadeiro e dizer o que você está sentindo de forma amável, né? Vamos tentar não criar um conflito maior. É a forma como a gente coloca, né? Sem pré-julgamentos, sem... É uma conversa, né? É uma forma de ter uma conversa onde o outro também possa compreender qual é a sua necessidade de fato, né? E esse capítulo é isso, onde ele traz isso muito forte, né? Ele até coloca aqui uma pessoa que, quando o pai faleceu, né, poxa, assim, após o pai falecer, colocou que, poxa, era um grande homem, mas eu não conhecia, né? Então, olha só, como a gente tem vivido anos sem uma expressão, né, sem uma comunicação. E a questão da comunicação, ela é uma coisa tão antiga, é a nossa necessidade como seres humanos, a gente precisa se comunicar, né? E ela vem muito forte agora quando a gente começa a ver que há muitas
muitas relações onde a comunicação ela não se torna amigável, ela de repente ela vira alguém fala algo, expressa seu sentimento, talvez não tanto como sentimento, porque pode estar falando de forma a estar julgando, e o outro que está do outro lado entende como julgamento, e aí começa, né, o conflito. Ao contrário de amenizar, começa o conflito. Então, sobre ainda o livro, né, sobre esse capítulo, ele traz algo que é muito importante, né, que é a vulnerabilidade, se deixar em estado de vulnerabilidade. O que é que acontece? Normalmente, nós não queremos nos mostrar vulneráveis, né? E numa relação de trabalho, expor algum sentimento, algo que está incomodando. Um exemplo bem simples, tem uma tarefa que é necessário fazer e você não é tão apto àquela tarefa ou não está em disponibilidade para aquela tarefa. Então, muitas vezes a pessoa vai pegar a tarefa porque há um comando maior que pede que execute aquilo e ao invés de expressar o seu sentimento, de chegar para essa chefia e dizer olha, eu não me sinto confortável em fazer determinada tarefa, por isso, isso e isso. E aí, por que a pessoa não faz isso? Porque a pessoa vai dizer, se eu disser isso, ela vai... Então, ela está pensando no que o outro vai pensar. Se eu colocar isso, ele vai dizer que eu sou incompetente. Então, você já coloca palavras num sentimento, você imagina que, né? Quando, na verdade, aquilo suavizaria, essa chefia poderia perceber quais são as habilidades de cada membro da equipe e dar isso até ressaltar nele esse desejo de entender que são pessoas diferentes, com habilidade diferente, e que você poderia contribuir, né, para que ele começasse a visualizar uma forma melhor de trabalhar com a equipe. E aí, às vezes, não. Aí a pessoa pega a tarefa, vai para o setor que está e só faz reclamar. E não faz a tarefa bem feita porque não estava apto para aquilo, né? Então, não é um exemplo que tem no livro, é um exemplo que eu estou trazendo, inspirada nessa questão quando ele fala da vulnerabilidade. Na vulnerabilidade, ele coloca, deixa eu ver se eu acho que é alguma coisa que conduza para o que a gente quer. Revelar nossa vulnerabilidade pode ajudar a resolver problemas, né? Então, é muito importante, muito importante. Então, reconhecer que está nervoso. Então, foi um assunto que ele coloca aqui, né? Ele também esteve num determinado, vamos dizer, centro de treinamento, escola, onde ele, na relação ele com os alunos, as coisas não funcionavam. E naquele momento, um aluno olhava para a parede, um aluno olhava para o horário, ninguém prestava atenção no que ele dizia, né? E aí foi quando ele se colocou, perguntou a um dos alunos, gente, o que é que está acontecendo que vocês não estão atentos ao que eu estou falando, né? E um aluno disse, colocou com bastante coragem, ele era americano, ele estava numa escola de pessoas de cor, né? De uma raça negra, né? E sempre tem esse conflito, né? Então, e aí o que é que acontece? Ele coloca que, e aí é quando ele coloca, a pessoa diz, você não gosta de negro. Já ele fez um julgamento achando que aquele americano que estava ali, né? Estava ali, que era o jeito e tudo mais, mas ele estava, na verdade, tenso, nervoso. E aí quando ele diz, não, o que está acontecendo aqui comigo, o meu sentimento é extremamente nervoso, e como dar o melhor para vocês, né? E aquilo mudou completamente a relação dessa interação de sala de aula, porque os alunos também começaram a entender que ele era uma pessoa que estava desarmado, né? Estava ali também para fazer uma correlação, um relacionamento saudável e cooperativo. Então, houve um relacionamento bem melhor. É claro que toda a trajetória do Rosenberg, ele passou por diversas situações, então, quando ele traz, é uma experiência ampla de vivenciamento em áreas de conflito muito grandes, né? E é muito legal a gente ver também que hoje no Brasil a gente tem N profissionais trabalhando nessa área e também muito aptos principalmente em relação a conflitos. Então,
Sentimento versus não sentimentos, também quando ele coloca uma confusão comum gerada na linguagem, é o uso do verbo sentir, sem realmente expressar nenhum sentimento ou sensação. Por exemplo, uma frase, sinto muito que não consegui um acordo justo, a palavra sinto poderia ser substituída com mais precisão, eu creio que não conseguimos, eu acho que não conseguimos um acordo justo, e não eu sinto que não conseguimos. E esse sentimento é um sentimento vago, ele não expressa o sentimento. E é quando ele quer colocar isso, a questão do sentir de verdade, né? Ele traz alguns termos que identificam, né? Que a gente pode identificar alguns termos que vai fazer essa identificação. Ele traz algumas palavras que expressam de verdade sentimentos, e a gente muitas vezes não utiliza sentimentos, né? Então, necessidades atendidas, agradecido, alegre, amigável, amoroso, arrebatado, calmo, humorado. Então, são sentimentos. Quando ele trata dos sentimentos de atividade e necessidades não atendidas, ele traz aflito, amargurado, amedrontado, envergonhado, e por aí vai. Então, há uma lista aqui até para que a gente possa exercitar essa forma de entender verdadeiramente o que é um sentimento, né? Como se a gente não soubesse, mas a gente esquece que sabe, né? Essa é que é a grande questão. E, por fim, ele tem trazido nos capítulos sempre um exercício, né? Que é para que a gente comece a ver determinadas frases, se essas frases ressoam como sentimento ou como julgamento. Então, como a gente está se expressando. E é isso, gente. Esse é um capítulo, não só esse capítulo, mas todo o livro, ele é uma contribuição muito grande para a humanidade, nos desperta a nos observarmos, né? Traz um contexto desse yin e yang, né? Que tem o masculino, que eu não falei, mas durante a nossa conversa no grupo de estudo, eu trouxe a questão do masculino e do feminino, né? Como o homem foi moldado a ter um perfil diferenciado da mulher e tem isso, né? O homem é o céu e a mulher a terra, e essa junção, né? Que é o todo é transformador, né? Então, se a gente se integra, né? E aí a gente tem que ir para a questão holística, se a gente se integra, se vê como um todo, e todos somos um, e que mesmo com os conflitos a gente pode chegar a uma resolução. Essa semana também eu vi algo muito interessante, uma pessoa também que trabalha com comunicação não violenta, falando sobre a questão da girafa, né? Que a girafa é a representação da comunicação não violenta, porque tem um coração grande. Mas ele coloca o seguinte, essa girafa, ela não pode ser só aquela girafa, vamos dizer, de asinha de anjo, que dá e amém para tudo e dá tudo, e sempre usa a questão de eu sou sempre boa. Não, ele fala de uma girafa onde ela observa a situação, ela questiona a situação, ela aborda e ela traz para a discussão verdadeiramente aquilo para que haja uma reflexão, né? Numa situação de conflito, as pessoas se olhem, né? Elas possam... Aliás, é muito interessante que ele não coloca as pessoas se olhem, mas que as pessoas olhem para o mesmo ponto, né? Porque o ponto de onde está a guerrilha que é o foco, e não o outro que é o foco. Então, eu achei muito legal isso que eu quis trazer para vocês, trazer essa contribuição e dizer que sempre estamos aqui com mais conteúdos e mais abordagens sobre a comunicação não violenta. Gratidão, meu nome é Sandra Luz, junto com Lívia Braga, que é terapeuta, estamos também toda quarta-feira nos reunindo para fazer a leitura desse magnífico livro, né? Então, estejam todos convidados às quarta-feiras estarem conosco ao vivo, caso desejem, até fazer a própria leitura, ou então continuem aqui no canal, se inscrevam no canal, para junto com a gente fazer essa revolução dessa comunicação, né? De como estamos nos expressando para o mundo, do que queremos para daqui para frente, e é necessário a gente ter esse olhar desperto, de poder expressar os próprios sentimentos
e trazer, de fato, o nosso sentir, né, sobre determinadas coisas, para que a partir daí a gente possa prever mudanças, né? Sem agressão, sem julgamento, o não julgamento. Então, é um trabalho onde a gente tem que estar sintonizado, e eu acho que esse livro é a bússola para que a gente possa desenvolver algo em nós mesmos que vai nos engrandecer como seres humanos. Gratidão, meu nome é Santa Luz, mais uma vez. Se puder, clica aí no sininho para você receber sempre material, e também, se tiver interesse, contribui aí, se gostou, né, do que a gente conversou aqui, contribui aí, clicando e nos ajudando a ancorar essa possibilidade de trazer mais conteúdos para todo mundo. Gratidão.